Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Associação Espírita Humberto de Campos. Hoje, acho que pelo feriado aí de Páscoa, o pessoal deve ter viajado, está na praia, mas aqui o ambiente está cheio, que nós temos os que vêm assistir a palestra, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E o tema de hoje, que é uma pergunta, né? A morte é o fim? Claro que nada por acaso, ele tem muito a ver com esse, vamos dizer assim, esse período que nós estamos passando num país como o Brasil, que é um país com características, com uma predominância da religião católica, que é onde se lembra, nesse momento, não. Às vezes alguns podem falar comemoração, mas não, é uma lembrança, é uma passagem, que é onde nós lembramos de todo o sofrimento que Jesus, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, passou quando ele estava encarnado aqui no nosso planeta. Então, já fazendo essa analogia, quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala desta passagem, deste Espírito perfeito que tivemos aqui conosco há mais de 2000 anos atrás, Jesus desapareceu quando ele foi sepultado, quando ele foi crucificado e morto na cruz? Com certeza não. Então, será que só Jesus que não desapareceu? Só Jesus que continua vivo mais como nunca? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque Jesus, sim, é um espírito perfeito, de primeira ordem, que esteve conosco aqui para nos ensinar, nos trazer o amor, a caridade, nos esclarecer. Mas é o Espírito, assim como nós somos espíritos encarnados. E é importante dizer que hoje nós estamos vamos dizer assim, num ponto do nosso progresso, claro, muito inferior, mas também somos espíritos. E para a gente falar desse fenômeno natural chamado morte, acho que é importante que a gente possa primeiro rever alguns conceitos. Porque essa palavra morte, ela assusta. Essa palavra, ela causa estresse, ela causa ansiedade. Essa palavra, muitas vezes, a pessoa fica tão paralisada com o medo da morte que ela até morre antes. Ela até desencarna antes. Mas por que a morte não é o fim? Aí vem uma outra pergunta em cima de uma pergunta. Acho que é preciso que a gente tenha primeiro a consciência, ou a gente passe a refletir, já fazer a segunda pergunta para nós mesmos também. O que nós somos? Hoje, esses últimos 57 anos, eu estou um espírito encarnado chamado Luiz Fernando, do gênero masculino, que está aqui na Terra para aprender. Já passei por diversas experiências, espero ter outras novas experiências até chegar um momento que esta roupagem que eu visto hoje, que é o meu corpo, que é a minha roupagem biológica, ela vai ter um fim, ela vai ter um encerramento de ciclo. Mas que eu sou? Quem já ouviu aqui dentro no estudo e até nas palestras aqui, já ouviu falar de uma coisa chamada pluralidade das existências. Então hoje eu sou eu estou Luiz Fernando, mas posso ter sido João, Maria, Pedro, qualquer outro nome, qualquer outro gênero, porque eu já estive aqui neste planeta algumas vezes, aliás, milhares de vezes. Então, para que a gente possa falar desse fenômeno de morte, que vai fazer parte dessa pluralidade das existências, antes a gente precisa passar por o conceito de o que realmente nós somos. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 23, Kardec faz uma pergunta muito simples aos espíritos. Que é o espírito? Não é quem é o espírito. Que é o espírito? E a resposta também é curta e direta. O princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. E agora? Não falaram que Deus é a inteligência? Sim, Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de tudo. Mas nós somos o princípio inteligente do universo. Então, quando a gente fala em criação, nós estamos falando
de algo a mais que temos além de tudo que nós conhecemos. Ih, agora complicou. E aí Kardec, dentro dessa mesma questão 23, pergunta para os espíritos, qual a natureza íntima do espírito? E os espíritos responderam, abre aspas, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Por quê? Somos burros? Não. Ainda somos limitados. Ainda somos crianças no jardim da infância que não têm uma capacidade de entender ainda uma equação de segundo grau ou de uma fórmula super difícil de entender. Ainda somos básicos. Então, quando a gente fala da natureza, e os espíritos falam que é difícil para a nossa linguagem entender, é porque ainda nós temos a nossa capacidade um pouco limitada. E ele segue na resposta, para vós, nele nada é, e por não ser palpável. Alguém já conseguiu ver ou tocar ou pegar um espírito? Eu não consegui. Aí fica difícil, por quê? Porque nós somos ainda muito materiais. Para acreditar, nós temos que tocar, que sentir, que cheirar, ver, ouvir. Nossos sentidos, para que a gente possa dizer assim, existe, nós temos que, para acreditar muitas vezes, eu tenho que ver para crer. Porém, se a gente vê um pouquinho da ciência, nós não vemos a eletricidade. Mas se a gente tomar um choque, todo mundo vai sentir. Bom, e a eletricidade não existe? Existe. Nós não vemos o oxigênio a olho nu, mas sem o oxigênio, nós não estaríamos aqui vivos, não estaríamos falando, porque é necessário para o nosso corpo. Então, começa a avançar um pouco, que nem tudo aquilo que eu não vejo, não quer dizer que não exista. E ainda na resposta, para nós, entretanto, é alguma coisa, o Espírito. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Puxa vida, e agora? O que é o Espírito? O Espírito somos nós. O Espírito, como já se viu na literatura, pode-se dizer que é um facho de luz, que é uma consciência, enfim, ele é aquilo que Deus criou, a sua criação, que hoje somos nós. Somos nós. Porque no universo existem 3 elementos, ou 3 entidades, como queiram a questão da linguagem. É Deus, inteligência suprema e criador de tudo, a matéria, isso aqui é matéria, isso aqui é matéria, e o Espírito. Então são 3, matéria, Deus e Espírito. Nós, Deus e matéria. Então começa a ficar um pouquinho mais fácil, se é que pode-se dizer, para poder separar o que nós somos, o que é Espírito. Pois bem, todos nós fomos criados simples e ignorantes, como muitos já ouviram aqui, com o germe da inteligência, como dito aqui pelos Espíritos mesmo, e com algo que Deus nos deu, que é muito importante para o nosso mérito, que é o livre-arbítrio. Então Deus nos criou, nos deu a inteligência e nos deu o direito de escolha. Para quê? Para que a gente possa, através da nossa caminhada, através das nossas escolhas, nós progredirmos. Vamos progredir até chegar num patamar, até chegar num nível como Jesus, que era o Espírito de primeira ordem. Pois bem, mas e essa caminhada, como é que se faz? Será que nasci, sou privilegiado, Deus gosta mais de mim, vou direto, já sou perfeito, tenho que passar por onde? Aí começam as explicações, ou aí começa aonde nós vamos ter, dentro dessa caminhada toda, esse fenômeno chamado morte. Que a gente tem que começar a tentar, pelo menos, a mudar o conceito, porque automaticamente, hoje, na atual situação, no atual nível que nós estamos, a morte nos soa muito mal. Ela nos soa como algo doloroso, principalmente quando a gente fala em relação a alguém que a gente ama.
Porque muitas pessoas não valorizam a própria vida. Então, muitas vezes, elas não sequer têm cuidado na preservação da sua vida. Mas quando toca em alguém, alguma pessoa, mesmo um animal que for, isso já começa a incomodar e dói. Tem muita gente que para de viver porque deixou de conviver com um filho, com um pai, com uma mãe. E será que isso é normal? Ou será que a gente tem que começar a enxergar esse processo todo com uma outra visão, um outro olhar? Pois bem, Jesus, para chegar onde ele chegou, ele passou diversos mundos, diversos tipos de mundo. Nós que estamos aqui hoje nesse planeta Terra, já passamos por alguns mundos também. Jesus passou desde os mundos mais primitivos até a perfeição mais etérea. E nós também já passamos. Mas que mundos são esses? Tudo isso foi aqui nesse planeta? Não. É importante que para a gente possa saber que esse espírito que foi criado simples e ignorante, ele é preparado, ou ele passa por diversas etapas em mundos diferentes. Então nós temos mundos mais primitivos que a Terra já foi muito mais primitiva do que é. Nós temos mundos melhores do que a Terra, quando se fala que a Terra é um planeta de provas e expiações, e que vai passar a ser um planeta onde os espíritos estarão recuperados, onde os espíritos, como já existem outros planetas, e teremos também os planetas mais avançados, onde a condição é diferente. Pois bem, a cada passagem, em cada planeta, em cada momento, o nosso espírito, ele passa por mudanças, ele passa por nuances, ele passa por necessidades. O mundo, o planeta, esse local, sendo cada mais primitivo, ele é mais brutalizado, ele é mais materializado. E na medida que a gente vai evoluindo, esta dependência do material, ela vai diminuindo. E o espírito, como é que ele passa por cada mundo por cada etapa e cada tipo de mundo? Como é que ele se adapta a cada mundo desse tipo? O espírito, propriamente, ele não tem forma. Ele não tem um formato determinado. O formato de um espírito, ele é, vamos dizer assim, limitado ou dado através de como é que a gente pode chamar? De um fluido que seria material, mas se fala também na literatura em semimaterial, que é um envoltório que vai dar forma ao espírito. Esse envoltório, ele se chama perispírito. Como diz o nome, até da criação, é como se fosse para entender, como se fosse uma pera. Tem lá o caroço, tem a polpa, tem a casca que dá o formato à fruta, a pera. Então, o nosso perispírito, ele é o que dá esse formato e é o que faz a comunicação entre o espírito e o mundo material. Porque lembrando, nós temos Deus, temos o espírito e temos a matéria. Como é que o espírito age, ou como é que ele tem o contato com essa matéria, que é o fluido cósmico universal, através do perispírito. Então, esse perispírito, que seria uma membrana, como seria hoje o nosso, mais ou menos como o nosso corpo, mas como é o envoltório que dá forma ao espírito, cada mundo que nós já passamos, ou que ainda vamos passar, ele tem uma constituição mais densa, menos densa, para poder interagir com esse meio, com esse planeta mais bruto ou um planeta mais eterizado. Então esse perispírito, ele faz parte desse conjunto, espírito e perispírito. E também, para que a gente possa passar a cada mundo e a gente percorrer a nossa sala de aula em cada mundo, nós precisamos de um corpo material, que é o que nós temos hoje, é um exemplo. Então tem lá num planeta mais primitivo, eu vou ter um tipo de corpo com um tipo de proteção para aquele ambiente, e assim sucessivamente. Aqui no nosso planeta, se nós olharmos há 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás,
que se tem a identificação dos Neandertais, do Homo sapiens. Se nós olharmos a antropologia, a gente vai ver que o nosso corpo evoluiu, porque o nosso planeta também evoluiu. E assim, quando a gente fala de evolução, a gente está falando de evolução do corpo, do perispírito e daquele espírito que foi criado simples e ignorante, que está evoluindo. E quando a gente fala da evolução do espírito, nós estamos falando de a evolução de intelectual e moral. Então, eu venho passando os mundos com o meu tipo de perispírito, com o tipo de corpo necessário e para que eu possa ir evoluindo o meu espírito até chegar à perfeição. Então, a cada momento que eu passo, eu vou aprendendo, vou absorvendo, vou desenvolvendo as minhas habilidades, eu vou desenvolvendo o meu sentido, vou saindo lá praticamente só do que é instinto para começar a ter sentimento, enfim, eu vou desenvolvendo. E o que acontece na passagem de cada mundo desses? O que acontece nessa transfusão de uma fase para outra? Alguma coisa acontece. Eu não vou adquirir, eu vou estar num planeta com uma constituição e vou viver 400, 500 anos até conseguir evoluir. Não, a criação ela é perfeita. Ela trouxe para que o espírito pudesse fazer toda essa evolução, a cada fase ele estar constituído de uma roupagem diferente. O que seria a minha experiência se eu vestisse somente a roupagem masculina? Alguém já se perguntou disso? Eu teria vantagem. Que vantagem? O que seria também de mim se dentro de todo esse passo a passo eu tivesse somente a roupagem feminina? Até porque, dentro do nosso mundo, se não tiver o masculino e o feminino, como vai ter a procriação e como a gente vai dar oportunidade para outros espíritos encarnarem? Porque a gente não pode pensar que o que a gente está vendo na Terra é o que existe no universo. Não, o nosso planeta, ele é um grãozinho de areia dentro do universo que existe, dos bilhões, trilhões de espíritos que existem nesse mundo. Mas, de novo, se eu tivesse somente uma experiência, o que eu aprenderia? Primeiro que eu não poderia dar oportunidade, dentro dessa natureza que nós conhecemos, de um espírito reencarnar, porque o espírito, para reencarnar, ele precisa de um corpo. Então, essa passagem que nós fazemos de cada mundo, e são mundos diferentes, é preciso entender que desde o mundo mais básico ao mais evoluído, a gente vai vindo aprendendo, absorvendo, nos mundos mais brutalizados, ou que o nosso próprio planeta de provas e expiações mesmo, onde há uma predominância do quê? Da matéria, das paixões, aonde a gente briga, mata, morre por algo que não nos pertence, que é a matéria. Aí se pergunta, ok, tu está me dizendo que tu é o espírito, que não precisa disso, não precisa daquilo, então por que eu morro? Por que eu faço essa passagem? Justamente porque eu preciso passar uma experiência. Essa experiência que nós passamos, muitas vezes nós nos endividamos, nós nos comprometemos, nós evoluímos também, aprendemos, mas o que seria a justiça divina se cada passagem que tivesse, primeiro, se fosse uma só, eu não teria condições de aprender. Segundo, se eu fizesse a passagem e não tivesse a responsabilidade pelos meus atos, por que eu teria então um livre-arbítrio? Tudo isso são questões que a gente tem que começar a pensar, para poder até dizer assim, puxa vida, por que eu estou passando isso nesse momento? A gente tem que lembrar que a gente já passou por outros momentos e que nós podemos sim ter sido prejudicados ou prejudicado alguém. E normalmente a gente prejudica os outros, porque a gente tem a mania de achar que sempre os outros são os culpados, os outros são os inimigos, nós não somos inimigos de ninguém. Então, é preciso a gente ficar bem claro que todo esse caminho evolutivo, ele tem um porquê, é fazer com que nós
nos elevemos, é fazer com que nós vamos chegar um dia a um estado de perfeição. Isso é rápido, isso é lento, vai depender do esforço de cada um, esforço individual. Pois bem, aí vamos começar a entrar num detalhe maior dessa questão do que a gente chama de fenômeno da morte. Eu nasço, ganho, lá dentro do plano de reencarnação. Bom, antes disso, não podemos esquecer então que a reencarnação, que essas passagens são processos necessários para essa evolução. Então, quando nós fizemos nosso plano reencarnatório, nós vamos nascer, vamos ganhar um corpo. A gente ganha o corpo, a gente vai crescer, somos, dentro dos animais desse planeta, os mais frágeis que tem. Vamos ser cuidados, vamos evoluir, vamos crescer, vamos nos desenvolver, e vai chegar um determinado momento que esta roupagem que eu ganhei, que, lembrando, espírito, perispírito e corpo. Esse corpo que eu ganhei, desde o momento que eu fui concebido no útero da minha mãe, esse corpo, ele começou uma ligação entre o espírito e o corpo, através do quê? Do perispírito. Então, célula por célula do perispírito se ligou, aliás, fio por fio do perispírito se ligou a cada célula do nosso corpo. Então, nós temos uma ligação muito íntima, muito forte. Quando nós dormimos à noite, quando diz sempre que a gente morre e depois, de manhã, quando a gente acorda, a gente renasce, quando nós dormimos, o nosso perispírito, o nosso espírito, ele se emancipa. Ele tem condições, ele pode visitar parentes, receber visitas, ele pode ir a locais, seja da sua preferência ou não, ele pode fazer qualquer coisa. Quando nós retornamos do estado de sonambúlico ou do sono, digamos que essa emancipação, ela se cessa e volta tudo, entre aspas, ao normal. Mas essa ligação, ela é forte. E nós estamos ali no contato com o material. Aí as pessoas perguntam, ok, se é tão natural, se eu vou fazer só uma passagem, por que eu tenho medo de morrer? Ou alguém aqui não tem medo de morrer? Eu tenho. Não é bem medo, eu tenho receio. Por quê? Porque a gente sempre acha que tem algo mais para fazer. A gente sempre tem aquela questão de, eu quero ficar mais tempo com os meus entes queridos. Então, por que a gente tem esse senso de proteção? Por que ninguém atravessa a rua na frente de um caminhão, do ônibus, pula de um edifício de 10 andares? Por que a gente não faz isso? Isso inclusive, é uma questão muito inteligente, é claro, é divina. Por quê? Porque nós, nesta fase que nós estamos ainda inicial, nesta fase ainda de aprendizado, muitas coisas a gente ainda acha que sabe, mas não sabe. Mas é registrado no nosso íntimo as leis divinas. E uma das leis divinas é a lei de conservação. A lei de conservação, ela faz com que você instintivamente se preserve a sua vida. Por quê? Porque esta vida, ela é necessária para o processo de evolução. Imagina uma pessoa nascer, durar 5, 6 anos e, não tem de preservação, vou morrer. Não tem problema, morre. Ela vai demorar quanto tempo para evoluir? Quais as experiências que ela vai passar? Vai ser mais difícil. Então, esse medo que nós temos da morte, ele é natural. Ele é natural, porque é uma questão de autopreservação. Essa questão de a gente não querer a separação de alguém, também é natural. Por quê? Porque nós somos ainda muito materializados. Todos nós somos egoístas. Nós não queremos perder o convívio de quem a gente ama. Nós não queremos deixar de conviver com o pai, com a mãe, com o filho. Olha o que é uma tragédia quando se perde um filho. Que a ordem natural é os pais enterrarem os filhos, não os filhos enterrarem os pais. Aliás, sim. Então, olha a questão natural, quanto as pessoas se paralisam, ou às vezes até deixam de viver quando perde um ente querido. Por falta de quê? Não é falta de amor, é falta de entendimento. Porque a vida continua. Não há um fim. Porque todos nós somos
indivíduos, somos uma consciência com um somatório de experiências. O meu amigo aqui, com certeza, já passou diversas vidas, e ele hoje é o conjunto, é o resultado de todas as experiências que ele passou. O dia que ele desencarnar, ou que eu desencarnar, nós não vamos deixar o que nós somos. Nós seremos nós, porém, num outro plano. No plano de onde nós viemos, onde nós fomos criados, que é o plano espiritual, que é uma outra dimensão, que hoje, com esse corpo que me limita, eu não consigo enxergar. A mediunidade nos permite, aqueles que têm a vidência, aqueles que conseguem ouvir, a ter um contato maior. Mas é de lá para cá, não daqui para lá. Porém, quando nós desencarnamos, que nós perdemos esta roupagem, e aí Kardec fala, uma questão muito interessante, ele fala que quando a gente desencarna, ele diz assim, a analogia que ele usa, abre aspas, se solta de roupas pesadas ao morrer, ou seja, a gente está deixando às vezes um corpo que é doente, que é limitado, porque aqui a gente nesse planeta, nesse atual estágio, nós somos muito limitados, nós precisamos comer, se a gente não come, não tem problema. Nós precisamos beber água, temos que ter líquido, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer as nossas necessidades, porque tudo se transforma no organismo. Nós somos muito limitados, só que a gente é extremamente agarrado a esse corpo, a gente não quer sair daqui, mesmo tendo um outro plano, que é onde eu tenho uma visão 360 graus, quando eu volto ao meu estado espiritual sem esse corpo, aonde eu não preciso dormir, não preciso descansar, não preciso comer, aonde eu tenho muitas outras sensibilidades que eu não tenho hoje. Hoje eu sou limitado na visão, né, no olfato, no calor. Quando eu volto para o plano espiritual, isso muda totalmente. Mas por que eu não largo? Por que eu não quero largar? Primeiro, porque a gente desconhece, muitas vezes. Segundo, porque a gente é egoísta. A gente acha que isso aqui nos pertence, mas não nos pertence. Pois bem, por que dói a gente desencarnar? Aí está relacionado também ao nosso modo de vida. Jesus sempre dizia, todos nós estamos, não necessariamente nessas palavras, nós somos o resultado das nossas escolhas, daquilo que nós plantamos. Então, se eu, na minha encarnação, eu plantei, ou eu tive uma vida, eu posso ter vidas atribuladas e dar a volta por cima, mas se na vida eu planto coisas boas, não falo mal de ninguém, eu desejo o bem para as pessoas, eu vivo a minha vida tranquilamente, sem me escravizar pela questão do dinheiro, pela questão do material, se eu procuro ajudar sempre o próximo, sem cobrar nada, sem uma condição, quando eu desencarnar, o que eu estou levando dessa encarnação, o que eu estou levando desta passagem, é muito mais leve. O meu período de perturbação, ele vai ser menor do que uma pessoa, e aí, pelo menos, nós nos incluímos, ou muitos se incluem, numa vida onde a gente tem vícios morais, onde a gente tem escolhas equivocadas, onde a gente tem a maledicência, onde a gente mata, estupra, rouba, tem vícios sexuais, vícios químicos, enfim, são as nossas escolhas, que ninguém tem que apontar o dedo e ninguém deve julgar, porque nós temos uma consciência para nos julgar. E quando a gente faz essa passagem do plano material para o plano espiritual, é aí que o bicho pega. Por quê? Lembrando, espírito, perispírito e corpo. Quando termina biologicamente, quando termina a minha vitalidade, isso aqui nada vai mais me adiantar. Qual é o processo que acontece? Vai ter um corte entre, como fala André Luiz, os fios de prata que ligam o corpo ao perispírito, eles vão ser rompidos. Pode ser rompidos de uma maneira mais tranquila, numa morte mais tranquila, no desencarne mais tranquilo, ou mais abrupta num acidente, num desencarne mais violento. Mas ele vai ter um rompimento. Esse rompimento
Para aqueles que são mais agarrados à matéria, ele é mais difícil. Aqueles que usam a matéria, mas que já têm um entendimento de uma questão de uma vida após a encarnação, ele já é menos traumático. Então se fala, quando a gente desencarna, nós temos o período de perturbação, que é aquela passagem entre que eu estou do plano material para o plano espiritual. Pois bem, isso tem um tempo determinado? Não. O tempo determinado está de acordo com o nosso estilo de vida. Tem períodos de perturbação que pode durar horas, como a gente tem da literatura, de espíritos que foram evocados horas depois de seu desencarne e já tiveram condições de dar comunicação. Nós temos de dias, de semanas, de meses, de anos e de séculos. Tem espíritos que estão em períodos de perturbação há séculos, porque eles não saíram daquela condição mental. E aí vem uma outra pergunta. Existe céu e inferno? Será que quando eu vou morrer eu vou para o céu ou vou para o inferno? Tem muita gente que vende aí um pedacinho no céu. Tem gente que compra. Às vezes se decepciona, que não compra, mas não recebe. Gente, céu e inferno vamos dizer assim, é um conceito que foi criado por nós, homens encarnados, mais naquela questão de determinar o medo, entre se você não for um pecador, você vai para o céu. Agora, muitas vezes, para não ser pecador, você tinha que seguir um dogma, tinha que seguir leis não muito lógicas. Se você for um pecador, você vai para o inferno. Que inferno é esse? Se a gente tiver que usar palavras como conceito, pode-se dizer que existe céu e inferno. Céu e inferno poderia se dizer, o céu, um período de perturbação entre o desencarne e o retorno para a vida espiritual menor, com menos cobrança, com menos auto-julgamento, ou até outros espíritos me perseguindo. E existe o inferno, que a gente já ouviu falar em diversas vezes na literatura, que é o umbral. O que é o umbral? O umbral é um local onde espíritos afins, espíritos que estão numa mesma sintonia, eles estão juntos pelo pensamento. Eles criam um local de sofrimento, um local de tortura através do pensamento. Então, se literalmente dizer existe céu e inferno, não. O que existe é uma casa mental, que nós, se tivermos melhor conosco, vamos estar no chamado céu, e se tivermos com toda aquela quantidade de culpa, nós vamos estar no nosso inferno. Não é no inferno do diabinho, do demônio, não, é o nosso inferno. É o local que nós escolhemos de acordo com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Pois bem, ok, desencarnei, passei o período de perturbação, e para onde eu vou? Qual é a próxima estação? Normalmente os espíritos, eles se reúnem eles chamam de colônias, que é onde nada mais é do que condomínios, casas, ou o que for, aonde eles vão estar com seus entes queridos. Sejam eles aqueles que eles tiveram oportunidade de estar naquela encarnação, ou algumas atrás, seja aqueles locais que a pessoa já desenvolve um trabalho, que ela já está lá para poder aprender e trabalhar, porque muita gente às vezes pensa assim, fulano morreu, pô, coitado, agora ele vai descansar, agora ele vai estar, o descanso eterno. Não, gente, não existe descanso eterno, o espírito não precisa descansar. E aquele que quiser descansar, que tiver na ociosidade, ele vai perder a oportunidade de progredir, porque é através do trabalho que a gente progride. Dentro das leis divinas tem a lei de trabalho. Então, e também a lei do progresso, mas é importante que a gente saiba que quando a gente desencarna, a gente não vai para o descanso eterno, não vai para a rede. A gente vai para voltar a trabalhar, porque existe muito trabalho, existe muita coisa para estudar, muita coisa para fazer. Então, o que a gente poderia dizer, quando a gente retorna para casa, primeiro, porque nós estamos retornando para o nosso, vamos dizer assim, para a nossa verdadeira dimensão,
que é onde nós fomos criados, que é o plano espiritual, que aqui hoje nós não enxergamos, mas que quando cada um de nós aqui dormir, nós temos a condição, quando a gente emancipa, de enxergar e de estar em contato. Então não é tão distante. Segundo, quando eu retorno, eu vou ter que prestar contas com a minha consciência e com aqueles que eu prejudiquei. Isso, a lei de causa e efeito, não vai ter como eu fugir disso. E aí começa aquela questão, que eu desencarnei, voltei, e aí dentro do período entre uma encarnação a outra, que se chama de período de erraticidade, nós também podemos aprender. Nós podemos ir para uma universidade, vou chamar aqui de universidade, mas podemos aprender, vamos estar em convívio, nós podemos sim aprender. Porém, vai chegar um momento que a gente vai precisar novamente voltar para onde? Para o plano material, porque eu passei uma experiência, voltei para o plano espiritual, pela minha vontade, eu continuei querendo evoluir, só que vai chegar um momento que para mim desenvolver, para mim poder me testar, para mim poder desenvolver a minha parte, tanto de conhecimento, quanto principalmente moralmente, eu vou ter que voltar para aquela dimensão, que é a dimensão material, aonde eu de novo vou estar limitado e eu vou ter as provas ou as expiações que eu me comprometi para quê? Para que eu possa dar mais um degrau. E aí, fazendo uma analogia com que todos nós aqui já passamos, acredito eu, acho que 100%, acho que a idade hoje que a gente vai para o colégio, vai para uma escola, antes, no meu tempo era 6 anos, hoje as crianças já começam com 3, 4 anos. Quando a gente está no colégio ali, que a gente começa na fase de alfabetização, a gente passa algumas horas na escola. A gente vai para a escola, vai lá, aprende o convívio social, a gente está lá recebendo conhecimento, a gente está lá passando experiências, mas a escola é a nossa casa? Não. A escola é o período da experiência, do conhecimento. Quando termino a aula, eu volto para minha casa. Então, tipo assim, eu estou aqui hoje, é a minha escola. Quando eu durmo, eu estou voltando para minha casa. O meu corpo, ele pode se emancipar e eu posso estar lá na minha casa, que é no plano espiritual. Mas seguindo com a escola, nós passamos lá todas as séries e cada ano que a gente passa, a gente adquire conhecimento e experiência. A gente aprende a conviver socialmente com os colegas, nós vamos passar por bullying, como hoje a gente vê, antigamente a gente resolvia de outra maneira na escola os bullying, mas se vê que é um problema. Aí tem aquele que pratica o bullying, aquele que recebe o bullying, é uma experiência de aprendizado. Antigamente se respeitava o professor, hoje todo mundo quer que o professor se dobre à vontade do aluno. A gente está vendo todas essas diferenças, mas é uma experiência social. Então, cada ano que eu começo em março, normalmente, vou até dezembro, eu passo uma série de experiências. Cheguei no final do ano, eu posso ser aprovado ou posso ser reprovado, é ou não é? Quando eu sou aprovado, eu vou para um outro nível. Chega dezembro, eu volto para onde? Eu volto para minha casa, passar minhas férias, o convívio com a minha família. Então, assim, eu nasço em março, passo toda a experiência do ano, chega dezembro, eu desencarno. Fico lá 2, 3 meses de férias. Se eu durante o ano, eu estudei, eu ouvi o meu pai, eu ouvi a minha mãe, eu me dei bem com os meus colegas, eu tenho tá tudo certo dentro dos conformes, o outro ano eu vou para outra série e vida que segue. Agora, se durante o ano eu não estudei, eu me neguei, eu me escondi, eu fiz um monte de coisa errada, o que vai acontecer? Eu vou rodar de ano e vou ter que voltar para aquele mesmo ano e às vezes com colegas que eu não quero conviver. Vira alguma semelhança com a nossa vida? Quando a gente arruma um monte de problema, retorna para poder resolver esses problemas? Essa é a vida, gente. A vida é uma eterna escola, que a gente vai para a escola, aprende, passa as nossas experiências, chega no final do ano, ou eu subo de ano porque eu progredi, ou eu vou ter que voltar, mas eu tenho que aprender as minhas experiências. Então, quando a gente fala de vida, e eu não quero romantizar e nem simplificar, a vida é
um período de aprendizado, que é onde nós estamos numa condição, onde nós estamos com um tipo de contato material para que eu possa aprender e progredir. Isso vai cessar, eu volto para minha casa e depois retorno para poder viver outras experiências. Então, como diz o próprio Doutrina dos Espíritos, a morte não é o fim, e nem um recomeço, mas sim é uma transição, é uma continuação. Então, continuamos existindo, aprendendo, evoluindo no plano espiritual, porém, no plano material, ele é onde a gente coloca os nossos ensinamentos, a nossa vontade, a nossa paciência, a nossa resignação, coloca em prova. E sempre nós vamos retornar para a vida, quando a gente volta para o plano espiritual, para que a gente possa viver essas experiências. Então, a reencarnação, o desencarne, ou o fenômeno da morte, ele nada mais é do que passo a passo desta coisa maravilhosa chamada vida que Deus nos deu, que nós vamos evoluir e chegar, com certeza, a um nível de perfeição, mas que a gente tem que passar a cada ano da escola, ou a cada reencarnação da vida, para que a gente possa aprender. E o maravilhoso de tudo isso é que a gente aprende convivendo com aqueles que a gente ama. O maravilhoso de tudo isso é que a gente consegue, dentro dessas experiências, chorar, mas chorar muitas vezes de felicidade, e até por tristeza, mas aprender. Então, quando a gente encarar a morte, tanto a nossa quanto de um ente querido, nós temos que encarar assim como uma transição e não como uma perda. Porque se a gente encarar como perda, a gente sofre. E o sofrimento, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Muito obrigado pela atenção de todos. É difícil falar de um assunto tão complexo, natural, mas tão complexo em 40 minutos, mas espero que eu tenha dado alguns subsídios para que todos possam tirar suas conclusões e pensar sobre o que somos e o que nós queremos. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana.